Shalom, queridos, bom dia. Vamos ao 6º dia, né, da contagem do Homer. E, gente, é incrível, né? Quando a gente olha e fala assim, 49 semanas, 49 dias, 7 semanas, parece tanto tempo, né? E amanhã a gente já encerra a primeira semana. E hoje ainda falando sobre família, eu quero falar um pouquinho sobre a questão geracional. Vamos lá, a gente, alguns anos atrás, né, começamos a receber as informações, os ensinos acerca da maldição hereditária, da maldição geracional, da maldição que acompanha até a 3ª e 4ª geração. E isso foi muito ensinado, bastante propagado na igreja, isso tudo é muito real, verdadeiro, né? Eu até falei no sábado na escola aqui, que muitos dizem assim, eu sou nova criatura, então essas coisas não têm poder sobre mim. Eu falei, eu concordo. Mas então por que coisas ruins que aconteceram na família continuam acontecendo na sua vida? Né? Porque tudo isso é real, mas é real numa dimensão espiritual. E nós precisamos extrair, né? Trazer isso, fazer disso uma verdade na nossa vida. Só que uma coisa, queridos, que foi pouco propagada, né? Eu poderia dizer assim, deveria ter sido propagado da mesma forma, mas eu creio que tudo tem um tempo e era necessário o amadurecimento da igreja para o Senhor trazer novos entendimentos, é que a bênção, ela também é geracional, né? Vamos lá. Êxodo 20, né? Quando o Senhor traz os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, versículos 5 e 6. Diz assim, não te encurvará a elas, o Senhor falando, né? O 4º mandamento, o 2º mandamento, na verdade, né? Não terá outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura e tal. Daí o Senhor vem e fala, não te encurvará a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os meus mandamentos. Então, existe uma proporção. Aqui mostra que a proporção da bênção, ela é maior, muito mais infinita, muito mais abundante, muito mais grandiosa, muito mais gloriosa do que a proporção da maldição. E por que nós vivemos na maldição? O próprio texto explica o texto, né? Olha, vocês não vão se encurvar. Deus está falando de geração, queridos. Vamos lá. Vamos voltar. Eu fechei aqui, mas vamos voltar para o texto. Deus está falando de geração. Vamos lá, olha. Não te encurvará a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Primeiro, queridos, vamos lá. O Senhor não cobra do filho o pecado do pai. Amém? Vamos esclarecer as coisas aqui. O que o Senhor está dizendo? Eu visito a iniquidade. Então, o Senhor olha para o homem por exemplo, quando o Senhor olha para mim, André, ele não vê a profeta, a pastora, a líder da igreja, ele me vê a pessoa, né? E quando ele olha para mim, ele vê tudo, corpo, alma, espírito, todo o meu ser. E dentro da minha genética, né, que a minha genética faz parte de mim, dentro do meu DNA, dentro da minha estrutura, ele vê tudo. Ele vê meu pai, vê minha mãe, vê meus avós, meus bisavós, ele vê toda a linhagem, porque toda a linhagem está dentro de mim. Não tem até um exame aí agora, um exame de DNA que é feito, que através desse exame você descobre de qual nação você veio, quem são os seus ancestrais. Queridos, porque está tudo dentro de mim. Minha família. Minha mãe descendente de índio, né? Eu acredito que com português. Minha mãe não conhece muito a história dos meus avós, mas o sobrenome do meu avô era Silva, então eu acredito que era índio com português. Família do meu pai, italiano de pai e mãe. Por parte da minha avó Lojúdice, por parte do meu avô Perioto, e daí tem Martinez, tem mais um monte de sobrenome aí. Ligado, né? Aos geracionais. Daí, minha mãe é morena, bem mais clara que eu, e os olhos da minha mãe é verde. O meu pai,
era branquelo, né? E o olho castanho claro, um olho de cada cor, um castanho claro, outro castanho escuro. Os meus avós, o meu pai era... Eu não conheci meu avô, mas na verdade eu não conheci meus avós. Mas olhando foto, meu pai era o cara crachado, meu avô. E a minha avó, ruiva. Queridos, minha avó teve 9 filhos. Quantos ruivos? Nenhum. Agora eu teria que fazer os cálculos para saber quantos netos minha avó teve. Não vou fazer, mas assim, mais de 20 netos. Só o meu irmão segundo, ruivo, cabelo de fogo. E eu, morena. E daí da nossa geração, eu tenho um irmão do olho verde. Que eu até brinco com ele, falo que era meu aquele olho, ele passou no útero antes, se catou e levou embora. Tava na minha prateleira. Eu tenho um irmão branco do olho verde. Eu sou a mais morena da família, queridos, não só da família do meu pai. Mas eu perto dos meus primos, eu sou negra. Meus primos tudo branquelo, sardentinho, loiro, sabe? E eu, um monte de primo com olho azul. E eu, o carvãozinho no meio da família, né? E daí eu tenho uma filha, a minha filha mais velha, loira. Loira. O pai dela é claro assim, né? Ele é moreno mais claro. E ele tem os olhos claros, mas ela é loira. Loira. Ela tem vários traços meus de aparência física. Vários mesmo, maçã do rosto, formato de sobrancelha, olho, vários traços. Mas loira. Eu tô falando de geracional. Então, quando o Senhor olha, né, do mesmo jeito que o DNA caminha. Então, eu até brinco com o meu futuro genro da minha filha caçula, né? Eu falo pra ele assim, porque ele é moreno mais escuro que eu. E eu falo assim, olha, se vocês tiverem um filho ruivo, não assusta não, é seu. Porque tá na genética, né? Tá na genético loiro, tá na genético ruivo. Então, pode sair uma mistura muito louca aí. Tá na genética. Então, quando Deus olha, não adianta eu falar assim, olha, eu nunca fui idólatra. Porque o Senhor não tá falando somente da minha pessoa. O Senhor tá falando de quem eu sou, de toda a minha estrutura. Então, olha, vamos ler de novo agora? Não te encurvarás a elas, aos deuses, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou zeloso, eu visito a iniquidade. Eu vou visitar essa parte da genética, essa parte doente que levou essa doença espiritual. Queridos, isso é tão real, que vamos lá. Quantos de vocês aí tiveram filhos em Cristo e lutam, criaram o filho em Cristo, criaram os filhos na igreja e lutam porque o filho se perdeu? Como assim se perdeu? Ah, é culpa da escola, é culpa... Sim, queridos, é um pacote. Mas está também na nossa estrutura. Se tem na família, se tem na geração, o Senhor está visitando. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E daí a gente pensa assim, são 4, né, gerações. Queridos, vamos lá. Biblicamente falando, a geração pode ter 40 anos ou uma geração pode ter 70 anos. Eu vou colocar 40. Eu tenho 47 anos. Então, tudo que acontece na minha vida é uma geração, ok? Então, eu já tenho 3 filhas e tenho uma neta. Isso aqui é uma geração. Consegue entender? Então, é mais do que contar bisavô, avô, pai e filho. É mais profundo que isso. Mas o Senhor está dizendo que visita. Mas Ele visita com a bênção daquele que decide andar fora. Porque olha só, o versículo 6 assim, ó. Eu faço misericórdia. Por que misericórdia, queridos? Porque o Senhor sabia que a terra estava em corrupção. E o Senhor está dizendo assim, olha, se você amar e guardar os meus mandamentos, eu faço misericórdia até 1000 gerações. E daí é amar e guardar, queridos, é praticar. O que é os mandamentos? É o Novo Testamento? Não é a Bíblia. Entende? E daí quando eu amo e guardo, eu pratico.
Então, eu vou praticar o confessar as minhas culpas uns aos outros, eu vou praticar a santificação, eu vou praticar a renúncia de vida. Não é só a renúncia de pauta, queridos, a renúncia de pauta é a coisa mais fácil do mundo. Eu pego um papel lá, tá? Eu renuncio, isso é fácil. O difícil é você renunciar à vida. O difícil é você falar assim, isso aqui eu não vou fazer mais, eu não vou mais agir dessa forma. Eu renuncio esse comportamento, eu renuncio esse sentimento. Por amor à palavra, por amor ao Senhor, eu renuncio. E daí o Senhor faz misericórdia. Até quando? Até 1000 gerações. Então, olha as medidas. A medida da visitação na iniquidade são 4 gerações. Mas a medida da visitação da bênção são 1000 gerações. Eu quero dizer para vocês que a bênção, ela é maior do que a maldição. Mas qual a função da maldição? Paralisar, bloquear, criar céus de bronze para que eu não acesse, para que eu não extraia das regiões celestiais a bênção. Para que eu viva uma vida miserável em todas as áreas, em todas as esferas. Né? Para quem me acompanha sabe que eu falo constantemente, a nossa vida tem que ser fluida em todas as áreas. Se existe uma área que não é fluida, nessa área precisa ser aplicado cura, libertação, transformação, renúncia, mudança de vida, mudança de mentalidade, princípios da palavra. Porque tem que fluir em todas as áreas. A nossa vida tem que ser fluida. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo. Sabe? Eu lembro quando eu era adolescente, né, que já existia aquela tão popular frase, cada um por si, Deus por todos. E isso parecia uma brincadeira, mas isso parece que entrou no subconsciente, está enraizado. Problema seu. Eu ensinei meus filhos, eu vejo muitos pais desistindo dos filhos, eu ensinei, problema dele. Queridos, deixa eu falar, Deus é um Deus de geração. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que tem genealogia na Bíblia? E muitas, inclusive na história de Jesus. Porque Deus é um Deus de geração. Existem bênçãos, eu falei um pouquinho acerca disso ontem, que é exclusivamente para a sua família. Queridos, e eu tenho orado isso. Eu tenho declarado, falado, Deus, o que minha família perdeu? Qual é a unção? Existe uma unção que foi liberada para minha família e minha família não utilizou, ou perdeu, ou foi relapsa com aquilo. Eu tomo isso, eu trago isso para a minha vida. Porque... sabe, quando o Senhor fala assim, olha, eu procurei na terra alguém que tampasse o muro. E daí a gente é muito espiritual para falar assim, a intercessão, queridos, tá? E alguém que tampe o muro da sua casa? Alguém que tampe o muro e fala assim, olha, até aqui, até em mim, essa maldição existiu, mas de mim para frente será a bênção. Eu não aceito, eu travo guerra, eu tampo esse muro, eu tampo esse buraco que alguém do meu antepassado abriu. Eu acesso a bênção e quebro a maldição. Entende? Nós precisamos nos posicionar, queridos, para trazer os projetos que Deus tem a nosso respeito, a respeito da nossa casa, a respeito da nossa família. Olha o que diz em Deuteronômio 6. A gente vai ler do 9 ao 15. A gente vai pular o 10, tá? Mas do 9 ao 15. 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus... Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. Queridos, ele guarda a aliança. Não olhe para aquilo que é temporal, não se perca, não se fundamente naquilo que é visível. Talvez você está orando, você está buscando, você está ofertando, você está decretando e os seus filhos só estão de buraco abaixo. Não se afunde, não se perca com isso. Porque, eu estava orando e começou a aparecer um monte de problema. Então, Deus tem que limpar. Entende? Antes do conserto tem que ter limpeza. E daí parece que está tudo bagunçado mesmo. Não olhe para isso, creia. Deus é um Deus de aliança. E a misericórdia Vamos lá. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui, novamente, o Senhor falando, se você ama e guarda, não é ama de, Senhor. Não, queridos. Quando eu amo, eu pratico. O amor a Deus é um amor prático, é um amor de vida. Não é um amor de palavras.
é um amor que vem de dentro, sabe? E para vir de dentro, esse dentro de mim precisa ser real. E versículo 11, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje eu te mando cumprir. O Senhor está dizendo assim, ó, se você me ama, guarda, pois, os mandamentos, os estatutos, os juízos que eu estou falando para você cumprir. Versículo 12, será, pois, que se ouvirdes esses juízos e guardardes e cumprirdes, se você guardar, ouvir, guardar e cumprir, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Olha isso, queridos. O Senhor visitará a família, a geração. 13. E amar-te-á e te abençoará e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre. Quem que é o fruto do teu ventre, queridos? O Senhor está dizendo assim, olha, se você fizer, eu vou liberar sobre você as bênçãos que eu jurei aos teus pais. E depois disso, eu vou abençoar e multiplicar sobre aqueles que saíram do teu ventre. Olha a geração aí. Passado, meus pais. Presente, eu, minha geração, fruto do meu ventre. E o fruto da tua terra, e o teu grão, o teu moço, o teu azeite, e a criação das tuas vacas, queridos, até os animais entram na bênção. E o rebanho do teu gado, miúdo na terra que jurou aos teus pais te dar. 14. Bendito será mais do que todos os povos. Aleluia. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Versículo 15. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes os porá sobre todos os que te odeiam. Queridos, olha só o que o Senhor está falando assim, você nem precisa se preocupar com o inimigo, porque eu mesmo vou pegar aquilo que foi lançado contra você e vou colocar sobre eles. Queridos, ame ao Senhor, pratique. Como que eu faço para ativar a bênção geracional? Amando, guardando e praticando os princípios do Senhor. Simples assim. Isso vai fazer com que, inicialmente, queridos, é uma guerra, tá? Por quê? Porque inicialmente vem primeiro a limpeza. As confissões, as dores, a sujeira começa a aparecer. E você continua ali, caminhando, amando, ouvindo, praticando, guardando. E quando você vê, a sua vida não está mais fluindo na maldição. Ela está fluindo na potência da bênção. O Senhor tem bênção para você. O Senhor tem bênção para sua casa. Pais, ontem eu falei acerca de assumir a responsabilidade. E daí eu quero até pegar o que eu falei acerca ontem. Queridos, isso não é para as mulheres sair tacando na cara do marido. Tá vendo? A responsabilidade é sua, porque mulher tem essas manias feias, né? Não é esse o propósito. O propósito é alinhamento. Mulher, se seu marido não tem esse entendimento, continue orando. Senhor, se revele a ele. Não vai questionar. Continue orando. O Senhor vai fazer. Para de ser pitizenta. Para de ser briguenta. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor operar, deixa o Senhor trabalhar nisso. Né? E porque o Senhor não é Deus, queridos. O Senhor não é Deus que está olhando só para você. A sua casa, a sua família, os seus filhos viverão essa bênção. E olha para a gente encerrar o Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Você está com sede de justiça? Você está com sede de vida de Deus? Você está com sede de ter uma casa transformada? Você está com sede de ter uma família restaurada? Então, o Senhor está dizendo, olha, eu derramo água sobre o sedento. O Senhor, queridos, e quando a Bíblia fala de água, está falando de libertação, está falando de transformação, está falando de refrigério, está falando de cura. O Senhor está dizendo, olha, eu trago água sobre o sedento. Rios sobre a terra seca. Sua família está seca? O Senhor pode trazer rios. Rios, queridos, ele não somente passa, ele limpa. Ele traz abundância. Onde tem rio, queridos, onde tem rios, tem frescor. Aonde tem rios, tem abundância de alimentos, de mantimento, tudo frutifica. O Senhor traz rios sobre a terra seca. E Ele derrama o Espírito sobre a tua
posteridade. Não é só sobre os teus filhos, é a posteridade. É aqueles que vêm, é as 1000 gerações que vêm de você, porque você decidiu amar o Senhor e guardar os seus princípios e guardar os seus mandamentos e praticar. A sua posteridade receberá o Espírito do Senhor e a bênção sobre os seus descendentes. Queridos, a palavra bênção no original é Berak. Sabe, Berak está dizendo que é uma fonte de bênção, não é uma bênção. É uma fonte que jorra. O que é uma fonte, queridos? Fonte não tem fim. Ela está jorrando. Você já viu fonte? Você já viu um rio? Todo rio começa numa fonte. A fonte é uma águazinha que vai jorrando. E aquilo vai tomando uma proporção que se transforma num rio. E essa fonte, geralmente, ela vai jorrando e ela vai passando por outras fontes e aquilo vai tomando uma proporção. O Senhor está falando, Berak, bênção sobre os seus descendentes, sobre a sua posteridade, uma fonte de bênção. Essa palavra também significa prosperidade, significa dom, presente e significa acordo de paz. O Senhor está dizendo assim, hein? Eu vou dar presentes para a sua geração. Eu vou trazer prosperidade. Será uma fonte inesgotável. E com a sua geração, eu estabeleço uma aliança, um acordo de paz. Acesse a bênção. Sabe, viva a bênção. A bênção é maior do que a maldição. Que o Senhor abençoe a sua casa. Com Berak. Com fonte de bênção, com prosperidade, com presentes, com dons. Que sobre a sua casa seja estabelecido um acordo de paz. Que nessa contagem do Homer, a sua família seja alinhada, posicionada. E você flua e viva as bênçãos do Senhor, para a honra e para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nos vemos amanhã, encerrando a primeira semana. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom.